Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. Fala, construtor, seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. ObraCast original, né? Que agora a gente tem os especialistas aí com vários temas, mas o original comigo aqui toda quarta-feira no YouTube, tanto da Jovem Pan quanto no meu. Hoje eu estou recebendo aqui Lucas Simas, um convidado de fora, um convidado que veio de São Paulo aqui para compartilhar com a gente aí a forma de trabalhar em São Paulo, a forma que ele trabalha lá. Lucas, bem-vindo, obrigado aí pela visita, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Evandro. Tem sido é uma honra, né, ser convidado aqui e fazer parte desse bate-papo. Legal, legal. Lucas, vamos lá. A gente já teve um tempinho aí almoçando juntos, já trocamos um pouquinho de ideia. Foi bacana. Né? Assim, e o que eu guardei para perguntar para você é o seguinte: eu vejo que a forma com que você trabalha em São Paulo é um pouco diferente da forma com que a gente trabalha aqui em São José, no interior, e acho que é a forma diferente até do que a grande maioria das pessoas trabalham, porque o seu cliente é um cliente, né, muito focado no prazo de entrega, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais o perfil de obras que você faz e as características dela e como que o engenheiro, né, o construtor que está ouvindo a gente, faz para também trabalhar nesse perfil de obra. Vamos lá. Me formei no Rio de Janeiro, lá também tem uma metodologia bem diferente daqui de São Paulo. Aqui é um país à parte. Eu costumo falar que realmente São Paulo é um país à parte, né? E a construção civil não é diferente. A construção civil de São Paulo, ela tem uma particularidade que é o tempo. É uma cidade que não para e todo mundo, né, quer sempre tudo muito para ontem, tudo muito imediato. Então a gente trabalha com os pilares de custo, velocidade, qualidade, né, e a gente tenta entregar tudo isso junto, né, dentro do prazo. Então, para se destacar ali, principalmente na região central de São Paulo, para os clientes, a sua predominância, o cliente costuma fazer o quê? Ele te contrata, ele está com uma loja para fazer, ou um galpão, né, ele está pagando aluguel. O aluguel ali do centro está muito caro. Então ele além de pagar o aluguel, que ele geralmente não tem a carência, ele ainda vai pagar a obra. Então quanto mais tempo essa obra demorar, mais aluguel ele está pagando e o principal, ele não está faturando. E um faturamento de uma loja ali no centro, né, dependendo do seu segmento, é 50 mil, 100 mil por dia. Então cada dia de obra ele está, além de estar pagando aluguel, está deixando de faturar 50, 100 mil por dia, né, e está pagando a obra. Então ele está tendo essas três demandas, né, esses três desfalques, vamos colocar assim. Então é o aluguel, a obra e a falta de faturamento. Sim. Então o seu diferencial ali vai ser unir esses pilares de entregar com velocidade, mantendo um bom preço e a qualidade, né, de acabamento. E assim, esse segmento, né, Lucas, é um segmento que é o sonho de todo mundo, né? Porque é um segmento rico, né? É um segmento onde o cliente, como a partir do momento que ele tem um imóvel para trabalhar, ele consegue faturar, então ele também consegue pagar o justo, ele consegue te pagar no prazo, ele normalmente é um cliente que tem o recurso para fazer a obra. Como é que você chegou nesse mercado? Como é que você acabou se tornando especialista nesse mercado? Perfeito. Então vamos lá. Eu entrei nesse mercado, apesar de ter me formado em engenharia civil no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, mas não vim para trabalhar com obra. Eu vim trabalhar na época com importação. Ah, Então eu fiquei situado na região central. A predominância dos clientes de importação eram chineses, árabes, né, onde tem o domínio do comércio ali do centro. E aí o escritório sofreu uma reforma. Eu fiz essa reforma por eu ter a formação de engenharia civil, né, mas eu não estava trabalhando. Eu falei, não, eu posso fazer a reforma do escritório, né, simples. Fiz essa reforma do escritório e foi chamado para uma confraternização com os clientes. Os clientes foram lá e
o principal foco, que era a confraternização, não ficou sendo esse, ficou sendo os elogios, Pelo né, pela escritório. reforma, pelo escritório, porque eles conheciam como era antes e eles gostaram, né, do tempo que eles viram, né? Então, assim, o cara teve um mês atrás, ele teve lá, depois um mês depois ele viu algo totalmente diferente, transformado, bonito, rápido. Então, é tudo que eles buscavam como empresários imobiliários, né? Empresários do setor imobiliário do centro de São Paulo. Então, eles gostaram da velocidade, gostaram da qualidade E já, tudo isso você ainda trabalhando na empresa, e eu trabalho. não como consultor. Beleza, isso aí foi em 2017. Tá. Eu trabalhando com importação. E um cliente falou: Nossa, você faz loja também? Faço. Você faz minha casa? Faço. Então eu já tinha o quê? Eu já tinha a primeira barreira da confiança já conquistada. Entendi. Porque eles já eram meus clientes de outro segmento. Sim. Então eu já tinha essa barreira da confiança. E aí, quando você tem a confiança, né, as coisas ficam mais fáceis nesse segmento. Então eu comecei fazendo uma loja, depois fui fazendo a casa de um cliente. E assim eu fui me dividindo novamente na função de engenheiro e trabalhando na importadora. Entendi. Até que chegou um determinado momento que a demanda para engenharia, e que é a minha vocação, minha paixão, né, foi aumentando, né, por conta dos resultados. Que Entendi. para eu ser competitivo, nisso aí eu apanhei muito, para eu ser competitivo e conseguir atender a necessidade que meus clientes tinham, eu tive que desenvolver metodologias para que as mãos de obras se comunicassem, trabalhassem ao mesmo tempo, associando também a logística, a entrega de materiais, a previsibilidade de suprimentos. Então, tudo isso aí tinha que formar uma música perfeita para que eu conseguisse ser mais rápido do que os meus concorrentes, mantendo a qualidade e todo mundo ali trabalhando de maneira harmônica para entregar um bom resultado para o cliente. E aí, graças a Deus, fui conseguindo aperfeiçoar essa metodologia ágil, né, principalmente ágil no trabalho, conseguindo fazer as mãos de obra se comunicarem de maneira que uma não atropele a outra e que não gere retrabalho para a outra e consiga, no final, né, o resultado da satisfação do cliente. E assim, ô Lucas, é engraçado que você falando aí em relação que a primeira barreira você já teria conquistado, né? Quebrado a primeira barreira, conquistado com o cliente, que é a da confiança, né? Eu digo que uma das principais dores que existe do cliente na construção civil é o quê? Ele tem medo de ser enganado. Então, assim, a partir do momento que você tem, que ele já conhece seus valores, que ele já conhece a sua postura, que ele já conhece a sua forma de trabalhar, mesmo que em outros segmentos, você já conquista isso, você já quebra essa objeção que é a questão da honestidade. Porque, infelizmente, a construção civil, ela é reconhecida, ela é conhecida no mercado de uma forma onde todo mundo tem medo de ser enganado. O cara fala assim, putz, eu posso ser enganado pelo arquiteto que está fazendo uma casa maior do que eu preciso só porque ele vai receber mais com uma casa maior. Eu posso ser enganado pelo engenheiro, eu posso ser enganado pelo pedreiro. Então, assim, então ele já chega totalmente na defensiva. E a partir do momento que você é indicado, né? Primeira coisa, né? A partir do momento que você faz um serviço com clareza, com verdade acima de tudo, com seus valores muito estabelecidos, o que acontece na prática? Você passa a ser indicado. E a partir do momento que você passa a ser indicado, isso aí ele já é uma barreira vencida, né? Então, assim, então isso é muito importante. Exato. Essa parte da confiança, então vamos lá, no início eu pensei muito em como desenvolver melhor a minha obra em si. Então eu estava pensando na velocidade, qualidade, mão de obra. E depois que eu já tinha isso tudo muito controlado, muito definido, eu fui pensando exatamente nessa questão, como eu aumentar a minha transparência para que eu consiga desenvolver mais o meu relacionamento com o cliente, visando, né, a indicação como marketing, que hoje é a minha principal ferramenta, né, de marketing, é o meu relacionamento com os clientes. Então, geralmente, todos os meus clientes, eles se tornam, né, são ali 1 ano de obra, 6 meses. Eu sempre digo que, na construção civil, informação de qualidade é tão importante
quanto qualquer ferramenta. E foi exatamente isso que eu percebi no ObraCast que eu gravei com a GAC Original. Nesse bate-papo, eu tive a oportunidade de tirar aquelas dúvidas que a gente sempre acumula ao longo da rotina, de descobrir curiosidades que realmente fazem a diferença no nosso trabalho. Desde a tecnologia aplicada até a eficiência e desempenho dos veículos híbridos e elétricos que usamos ou que pretendemos usar no dia a dia. O mais interessante foi perceber como a GAC Original leva a sério essa troca de conhecimento. Não é só sobre falar de carro, é sobre entender o que o profissional da obra precisa e quais são as suas dores, seus desafios e como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está ali no campo, produzindo, entregando e fazendo tudo acontecer. E essa postura de marca, de estar presente, de esclarecer, de ouvir e de trazer soluções, me conquistou. É raro encontrar uma empresa que se preocupa não só com um produto final, mas com a jornada de quem usa esse produto e de quem quer se esclarecer em relação a esses produtos, para poder utilizá-lo depois no dia a dia. No episódio deu para sentir isso claramente. Então, se você quer aprender mais e se atualizar e entender melhor como a inovação pode trabalhar a seu favor, eu te recomendo de verdade que assista o ObraCast da GAC Original. Beleza? E continua agora com o nosso episódio. Né? A gente faz uma boa relação com o cliente, então tem essa confiança, ela é reforçada. E depois vem a parte de, beleza, sua obra está toda redondinha, agora como eu posso melhorar a minha comunicação, a minha relação com o cliente? Então eu fui começando a desenvolver maneiras de aumentar minha transparência, para que essa confiança fosse ainda mais reforçada. Sim. Então hoje meus clientes, dependendo da obra, eles têm acesso, né, na palma da mão, né, pelo celular, eles conseguem monitorar a obra dele, né, então eles conseguem ver o horário, se foi gente ou não foi, né, o horário que chega o fornecedor. Então ele tem essa transparência. E aí com os relatórios, né, com a sua comunicação, isso é muito fortalecido. E aí você já entrega um bom resultado, entregando a obra no prazo, no custo, com qualidade. E você passa ainda toda essa transparência, reforçando a sua confiança, ali ele vai querer te fidelizar. Ele vai querer ter você como sempre um construtor para ele. Sim. Então, e Sim. quando alguém for perguntar, ele vai te indicar. Então, Você vira o a transparência, a confiança é a base. E a vantagem para você que está nesse mercado é o seguinte, né? O comerciante, o empresário de uma forma geral, o que eu sempre comento, ô Lucas, é muito difícil o empresário, não só brasileiro, mas o empresário que empreende no Brasil, não passar com muita força pelo mercado imobiliário, né? Não investir com muita força no mercado imobiliário. Porque pelas questões de garantia e culturalmente, né? Vamos dizer assim. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Vamos lá, então você pegou uma primeira obra. É engraçado que não só eu, não só você, mas assim, mas a grande maioria, não sei também se é a maioria, mas muitas pessoas, eu comecei terminando apartamento. Eu trabalhava na imobiliária do meu pai, aí a gente vendeu um lançamento, um prédio, né? Participou das vendas de um lançamento e eu ficava no plantão lá durante o período de obra. E nisso eu fui, pega um apartamento de um amigo para terminar, pega outro no mesmo prédio, eu fiz 12 apartamentos, né? Então assim, muita gente fica esperando a oportunidade ideal, mas a verdade é que vamos lá, o dia que eu peguei um apartamento, se eu fizesse a conta de um apartamento versus o que eu ganhava na imobiliária, não justificaria. Eu saí da imobiliária para fazer isso. Mas só que de um virou 2, virou 3, viraram 12, e ali nasceu o Evandro construtor, né? Vamos chamar assim. É aquele ditado, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Melhora, né? Exatamente. E é isso. E aí eu queria entender esses estágios, né? Vamos dizer assim. Então você começou ali como um pequeno empreiteiro, um pequeno construtor, certo? Terminando, fazendo reformas, tal. E hoje você está passando por uma estruturação de virar realmente um empresário da construção civil, né? O que você enxerga das dificuldades, das dores da primeira fase e dessa realidade que você vive hoje?
Então, eu costumo falar que tudo é medido pela sua ambição. Então, eu como iniciante ali na construção civil, pegando uma reforma, uma loja, ele já me remunerava, né, para viver. Mas eu tinha uma ambição e eu via a competência, via a capacidade de oferecer mais, de proporcionar mais. Então eu fui desenvolvendo o que eu tinha como dor, o que eu precisava para crescer, né. Então eu fui me espelhando em grandes construtoras, né, o que eles tinham que faltava em mim. Então fui melhorando desde a minha liderança, a minha percepção do que faltava, questão de comunicação, delegação, né, e aí fui passando por todo esse processo. Hoje, né, a gente está saindo, eu ainda me considero, né, uma construtora que está caminhando para dar aquele próximo passo do profissionalismo, né, saindo do amador para o profissional. Não coloco ainda 100% estruturado, né, estou aprendendo, estou ali aperfeiçoando, ajustando para que fique da maneira ideal. Mas os desafios, né, são bem diferentes. Os desafios iniciais, né, a maioria é por falta de experiência. Tá. Então a gente aprende muito nesse início. E aprende errando, aprende pagando, aprende tendo prejuízo, né? E eu acho que não tem um engenheiro, né, que fez uma obra que saiu fora do controle. Tenha sido errado no orçamento, no estouro de prazo, um empreiteiro ou um pedreiro que te deixou, abandonou a obra. Então, todas essas dores a gente vai aprendendo na prática, né? E hoje a gente já tem alguns mecanismos para a gente evitar. E o que eu vejo, né, o Lucas, é o seguinte, né? Não existe a segunda fase se não tiver a primeira, né? Vamos dizer assim, Tem que passar não pela primeira. tem que passar pela primeira, que é o quê? Cara, vai vender e depois vai realizar. Ah, mas eu tô tendo que me empenhar para realizar. O que a gente vende é a obra pronta, né? A gente não vende um produto pronto, a gente vende algo que a gente ainda vai ter que realizar. Então, na Isso primeira aí. fase da construtora, realmente vender é muito necessário. Na segunda fase, que é aí que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte: vender continua sendo necessário, né? Então, assim, eu gosto muito da fala que tá todo mundo dizendo hoje na internet. Passou um período que a fala era saia do operacional, né? Exato. Ainda Exatamente. bate muito nisso, né? Isso. Só que você tem que sair do operacional, mas ir para o tático e para o estratégico. Não é que você vai sair do operacional e a demanda da sua obra vai continuar acontecendo, a demanda da tua empresa. Então, o que que acontece? Você tem que sair do operacional, só que daí você tem que focar na prospecção para poder manter o operacional. Então, assim, Exato. que é o que a gente falou aqui antes de começar. Você muda seu operacional, né? Exatamente. Isso. O seu operacional Isso. mudou, O né? seu Você sai do operacional mudou. operacional da empresa, mas você passa a ter a sua agenda, o seu operacional. E qual que é a realidade, né, Lucas? Muita gente, que eu acho que tanto eu como você, a gente fala bastante isso na internet. O que que é? O... A gente precisa criar um primeiro movimento de ação, né? Para as Isso. pessoas, né? Eu acho que o fato do engenheiro, do arquiteto, ter muito essa relação com as exatas, com o perfeccionismo, acaba jogando muito o iniciar para frente, né? Vamos dizer Uhum. assim, um monte de gente. Ah, não, Você está preparado. Você primeiro tá escolhendo o melhor momento para agir, para né? agir. Mas a gente tem que agir primeiro para depois aparecer o melhor Ou a momento. melhor obra, né? Tipo assim, ai, Isso. poxa, mas eu não consigo trabalhar com a taxa de administração que você trabalha. Eu falo, você não consegue trabalhar com a taxa de administração que eu trabalho hoje, mas com a taxa de administração que eu comecei, você consegue. Por quê? Porque é o que eu falei, eu fazia administração e não cobrava, cobrava só pela mão de obra. Por quê? Porque eu queria ser administrador. Uhum, Então, isso assim, mesmo. então você tem que ir aumentando, né? Subindo a sua prestação de serviço para poder ir cobrando aos poucos. E as pessoas querem a margem ideal, a obra ideal, sem risco, né? Então não tem jeito, né? Encontrar. Isso aí é o que a gente procura, né? A gente Sim. procura essa margem, tudo isso, mas. É. E agora, vamos lá. Eu queria também, né, um dos motivos da gente
tá se encontrando hoje aí, tá falando, é em relação ao evento que você Bacana. vai realizar, né? Me conta um pouquinho mais. Ele vai acontecer em junho, é isso? Isso, dia 21 de junho agora, mês que vem, Tá. né? Justamente voltado para esses profissionais, né? Arquitetos, engenheiros, gestores de obras, estudantes, né? Na fase final. Então, visando preencher, né? Esse espaço, essas dúvidas que o mercado de trabalho está ali te esperando, né? E que eu enfrentei e você enfrentou, muitos engenheiros, né? Enfrentaram e caíram nesse buraco, apanharam, né? A ideia é passar, né? Todos esses erros, né? Para que vocês identifiquem antes de acontecer. Então, assim, vocês vão identificar esses erros de maneira antecipada para que não caiam nesse buraco. E você saber se precificar, né? Desde o orçamento, desde seu marketing pessoal. Então, todos esses caminhos, esses os cortas-caminhos, né, Tá. que a engenharia tem, né, então a gente vai desmitificar, vai passar todos os códigos de maneira bem didática, né, tirando todas as dúvidas, né, passar bem, né, pegar na mão ali mesmo, né, vai ser um evento fechado, né, Porque assim, a focado. verdade é que a pessoa precisa iniciar, e para isso, às vezes Exato. falta o conhecimento que é o que vai trazer essa coragem de agir, né, Lucas? O que eu vejo que é mais difícil para pessoa iniciar é realmente tomar essa decisão. Por exemplo, a minha lá que eu falei que foi terminando um Sim. apartamento. Como é que funcionou na prática? Na prática é o seguinte, eu ia fazer a venda do apartamento para um amigo meu. Uhum. Ele pediu para eu orçar a obra para ele. Ah, quebra uma parede aqui, faz um Sim. negócio ali. Ah, vê para mim quanto que eu vou gastar mais ou menos. Cara, você dá aquela orçadinha meio para baixo, né? Para Exato. ajudar, para ajudar a venda, né? Aí ele falou assim: "Ah, se você fizer por isso, eu compro o apartamento". Ali, o que que eu percebi? Perdeu Que o dinheiro da reforma e da comissão da venda ainda. Então, mas ali eu percebi um negócio que era o seguinte: tá bom, eu ia ganhar um pouquinho menos na comissão, ia ganhar um pouquinho menos na reforma, Tá. mas ainda era mais do que ganhar em um só, Exato. né? Então, assim, às vezes, para a gente iniciar, precisa de um empurrão desse. E Sim. quando o que eu gostei dessa sua ideia do, Do do evento em si, evento né? é o quê? Não ficar algo, como é que eu vou te falar assim? Algo muito Mais do mesmo ali, né? pouco palpável, entendeu? Sabe? Aham. Prometer muito, Isso. né? Assim, a verdade é que não é necessário muito para se iniciar. Para se iniciar, você só precisa ter confiança. É o Porque primeiro assim, é empurrãozinho o ali. primeiro empurrão, porque ninguém vai começar com uma grande obra. Ninguém vai começar fazendo um prédio, ninguém vai Exato. começar fazendo uma casa do zero no condomínio. Quase todo mundo começa com uma reforma. Quase todo mundo começa com entendendo só fornecendo mão de obra. Então, assim, então você vai entendendo tudo isso e vai entrando no mercado. Agora, se você esperar o momento ideal, você não vai começar nunca, Exato. né? E assim, e qual que é a Uhum. expectativa aí do evento? Vai ser um dia inteiro? Como é que você está desenhando isso? Já está desenhado ou ainda não? Sim, sim, a gente tem desenhado. É um sábado o dia inteiro, né? Tá. Então, além de mim, como palestrante, vão ter outros profissionais lá. Então, vai ter profissional de arquitetura, vai ter profissional de inovação. A gente vai trabalhar com desenvolver a parte de liderança, porque não tem como um bom engenheiro não ser um bom líder. É isso Então a gente vai demais. ter que, né, fazer. E o cara vai ser um bom líder quando ele tiver bastante segurança. Então, É. assim, a gente vai dar segurança, né, através de conhecimento, vivência, e aí ele vai se desprendendo, vai tendo segurança, e aí naturalmente ele vai ser um bom líder. Então a gente tem que trabalhar muito a comunicação, né? Você comentou, né, que a gente trabalha muito a parte de exatas, né? A gente fez exatas, mas para dar um próximo passo, a gente deixa o exatas um pouco de lado e a gente se torna muito mais humanos, Sim, né? Então a gente vai para a área de humanas, onde o principal ali é o seu relacionamento. sim. Você entender desde a negociação com o seu cliente, com o fornecedor, com a sua mão de obra.
Então, no final, a negociação ali faz a diferença no seu resultado final, tanto para satisfação do cliente, que ele acha justo pelo que pagou, quanto com o seu fornecedor e, obviamente, o seu reconhecimento pelo lucro. Então, porque assim, na verdade, né, a grande maioria foi para engenharia, porque é bom de conta, né? Ah, eu sou bom de exatas, eu sou bom nisso, eu Exato. sou bom naquilo. E eu ouvi outro dia que, que é muito interessante, e eu realmente tenho repetido isso, porque eu acredito, é o seguinte, você não vai conseguir ser um empresário completo se você só fizer o que você gosta, né? Uhum. Então assim, então o que eu brinco é o seguinte, ontem a gente está gravando aqui é uma segunda-feira. Ontem foi domingo, eu fiz uma reunião às 10 horas da manhã com o meu time comercial. Bacana. E eu perguntei, foi porque hoje era o primeiro dia do mês, tal, tal, tal. Ah, então como é que a gente vai estabelecer meta, isso, aquilo? Foi difícil para mim fazer uma reunião domingo às 10 da manhã com o time comercial? Não, porque o comercial é o que eu gosto. Agora, eu não Uhum. sou um cara da gestão financeira, de saldo do banco, projeção do mês. É o assunto que eu não gosto. Sim. Entendeu? Esse assunto, para mim, terça às 10 da manhã, que é um horário que eu já tô no escritório, ele é difícil para mim. Por quê? Porque eu não gosto. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Uhum. Então, mas qual que é a verdade? Você só vai conseguir ser um empresário completo se você fizer o que você gosta e o que você não gosta. Isso Porque o mesmo. cara que é bom do operacional e não vende porque não gosta, não adianta. É. O cara que é bom da venda, mas não faz o operacional porque não gosta, também não adianta. Então, na verdade, o que as pessoas precisam entender, e por isso que elas precisam ir a eventos, por isso que elas precisam buscar se desenvolver em todas as áreas, é o que? Você vai ter que se desenvolver no que você não gosta também. Principalmente nesse início. Sim, Hoje você consegue até conciliar, sim, né? Então, assim, você consegue depois delegando, meio que se descentralizar. sim. Mas no início, que é só você e você, Eu preso, né? né? Você não tem, você recebe ali o limite para se bancar, né? Sim, O cara sim. que está começando uma reforma. Então ali você vai ter que desenvolver tanto a sua parte operacional, a sua parte comercial, né? Então no início você vai jogar todas as posições, né? E você depois se tornando empresário, né? E é aí que eu quero entrar, né? Pegar essa galera que está saindo agora da faculdade, né? Que vai pegar o mercado de trabalho, não sabe como fazer um orçamento, não vai saber se precificar, não tem a liderança ainda formada, né? Então tem aquela insegurança, caraca, vou pegar minha primeira obra, tem aquele nervoso normal, aquele frio na barriga. Então ele chegar né, você pegar ali aquele recém-formado ou um engenheiro que está ainda inseguro com a sua liderança e você desenvolver essa liderança é o principal objetivo desse evento. E o que que acontece, né, Lucas? É muito mais fácil do que parece, né? Porque Exato. assim, se a gente parar para pensar, o que eu brinco lá, explicando para as pessoas é o seguinte: imagina o seguinte, você pegou uma obra, uma reforma de 6 meses, certo? Uhum. Pega o lucro que você vai ter trabalhando sozinho, trabalhando de casa, né? Mas fazendo tudo que tem que ser feito. Exato. Orçando a obra do jeito certo, se relacionando com o cliente do jeito certo. Ou seja, você não precisa ter muitas obras. O que você precisa são poucas obras bem administradas. Se você pegar uma obra de uma reforma de 4 a 6 meses, dividir pelo período, eu não tenho dúvida que você vai trabalhar menos e vai receber mais do que se você tivesse prestando serviço, Exato. né? Sim. Então assim, não tem prestando serviço por um valor fixo. Então assim, o importante é o quê? Esse primeiro passo parece muito difícil porque todo mundo fica comparando a uma grande obra, Sim. né? E é Assim, a mesma coisa. é a mesma coisa. Ou seja, você pegar assim, que nem, por exemplo, que nem o meu caso lá que eu falei. Cara, eu entrei num prédio fazendo um apartamento. Fiz 12. Sabe o que Uhum. aconteceu, Lucas? Eu entrei, eu tinha um Palio branco, duas portas, sabe?
Uhum. Eu saí com essas 12 obras, eu tinha uma Ranger e uma moto. Eu falei, nossa senhora, nunca mais vou ser corretor. É, Vou trabalhar de obra. sim. Você entendeu? E o que que aconteceu? Qual foi um erro meu lá atrás? Foi o seguinte, falou, cara, se só reformando eu já estou ganhando isso, vou começar a construir do zero. Aham, O que que aconteceu? Demorei muito tempo para voltar a ganhar dinheiro de novo. Por sim. quê? Porque construir do zero, o ciclo é muito longo. Esse mercado inicial do mercado de reformas, ele é bom que ele é dinheiro em caixa. Ele é Uhum, tipo assim, ó, você já fecha o contrato, já pega um sinal, já compra um material, 3 meses, 4 meses está pronto, já botou esse dinheiro no bolso, já vai fazer outro. Então, assim, o mercado, esse é um mercado que é uma oportunidade muito grande porque ele é subestimado, né? Tem muita gente, né? Eu tenho amigos grandes que vivem de fazer reforma, né? Então, assim, sim. esse é um caminho que é interessante. Ah, quer fazer a casa do zero? Lógico, eu faço casa do zero, é o meu principal negócio. Sim. Tudo bem, mas você precisa de uma outra estrutura, você vai crescendo para chegar lá, né? E aí que, e aí que é uma boa a sua metodologia, né, ser mais rápida. Porque Sim, justamente quanto mais tempo você passa na obra, mais boleto vai chegar, mais conta vai chegar para pagar, sim, e aí seu lucro está sendo mais ainda dividido. Então você associar, né, e eu bato muito na tecla, né, a questão da velocidade, né, a agilidade. É ser ágil sem fazer as coisas depressa, ser rápido sem fazer tudo depressa, né, mantendo tanta qualidade, não negligenciando segurança. E aí a gente consegue, né, maximizar o lucro quando você consegue ser mais ágil, sim. né? Então, e isso aí pro cliente, né? Que cliente não vai querer seu projeto entregue antes do combinado, Sim, sim, sim. né? Não, e Então, assim, se você tiver nessas áreas de obras rápidas, cara, eu não tenho dúvida que, que o fluxo de caixa ele é muito saudável, né? Você vive isso lá porque, assim, apesar de suas obras serem grandes, também são obras onde o prazo acho que é o fator determinante. mais determinante, né? O que eles mais gostam de ver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Lucas, a gente percebe aí que obra dá like, né? É, da, Obra traz seguidor, né? Obra que dá certo e obra que dá errado, né? Então, assim, como é que você vê esse mercado, né? Que é o mercado onde o empresário ser o influenciador do seu próprio negócio. Como é que você enxerga esse caminho, né, da pessoa se posicionar como profissional para conseguir realmente fazer com que isso traga mais negócios? esse aí é um assunto muito bom, né? E é o principal quanto ao tema do seu marketing pessoal. Tá. Hoje é dado, né, a questão da comunicação. E é o que eu bato muito também na construtora, é o canal de comunicação entre os colaboradores, gestores. E hoje, se você é um líder de uma empresa, né, você botando a cara, né, também, eu acho que está agora batendo muito no Instagram, a galera mostrando assim, ah, fulano botou a cara, a loja vendeu mais. Silvio Santos botou o rosto, o SBT teve mais audiência, a Magalu. E realmente, a pessoa compra a pessoa, Sim, né? Então ela vai passar até ali aquela relação ainda que, né, te vendo algumas vezes na semana, no mês, mas ela vai começar a ter uma imagem, uma figura para aquela empresa, para aquela obra, né? E isso gera confiança, já pega aquela primeira barreira, né, que a gente, né, o cliente tá vendo ali outra pessoa, né? sim, Tá vendo assim, né? É uma pessoa como eu, também tem problemas, né? E tá enfrentando ali o dia a dia, como é que ele fala com o funcionário, pô, bacana como ele administrou isso e aquilo. Então, a comunicação. Hoje tem um estudo que 92% da população geral não se comunica bem, não se comunica. sim, E os outros 8% se comunicam. E esses 8% eles são bem-sucedidos, justamente por conta da comunicação, né? Então, todo vendedor, ele é um bom comunicador, mas nem todo comunicador é um bom vendedor. sim, Então, hoje, a gente está vendendo todo dia, né? sim. Então, essa parte de
colocar o seu dia a dia na internet, tem vendido bastante, né? Então, quando eu falo venda, não é que um cliente vai te contratar, mas aí ali você vai começando a ganhar mais autoridade, você vai se tornando uma referência. Sem dúvida. E assim, você na empresa de importação, você trabalhava na área comercial ou em outra área? Eu comecei trabalhando exatamente na área comercial. Então, assim, eu tinha que ir para a rua, bater de porta em porta, aquela prospecção fria, né? Mas que você quase não tem resultados, mas que desenvolve muito a sua comunicação, né? É o principal. Então, assim, para vender, você está preparado. Então, você já tem ali vários argumentos para as objeções, né? Então, Mostrando o seu comercial, desenvolvendo ali. é uma história parecida com a minha, né? Eu, antes de ser construtor, engenheiro, fui corretor, né? Com meu pai na imobiliária e tal. Então, tem que saber vender bem. Entrei de office boy e saí de sócio do meu pai, né? A pergunta que eu quero te fazer, eu como corretor, você, vamos dizer assim, nós dois como vendedores. Então eu tive Bacana. uma escola como vendedor e depois eu tive uma escola como engenheiro. Uma escola assim, uma experiência como Sim. vendedor, uma experiência como engenheiro. Você também teve uma experiência como vendedor, outra experiência como engenheiro. Qual das duas é mais importante para você hoje? É o vendedor. Hoje em dia, Os engenheiros que não me batam, mas a verdade é que o engenheiro a gente contrata. exatamente. Hoje em dia, cara, você desenvolver a sua venda, né, é a principal profissão do mundo, né? Sim, Então, assim, hoje em dia nós temos que vender todos os dias, sim. né? E quando fala vender, não necessariamente é um produto ou um serviço de botar dinheiro no bolso, né? É plantar uma semente ali que ela vai ser geminada mais para frente, mas você vendeu. É assim, eu acho que a principal experiência que eu tive, que eu tenho, que eu trago da minha vida de vendedor é o seguinte, Lucas. Quando você vai fazer uma venda, quando no meu caso, era o corretor de imóveis, o que que acontece? Eu tinha que escutar o vendedor, a pessoa que estava vendendo o Cliente, aham. imóvel, certo? Argumentar com ele por que que ele queria vender, por quanto ele ia vender. Eu tinha que escutar o comprador, argumentar com ele por que que ele queria vender, por que que ele queria comprar, por que que ele não iria comprar, certo? E Uhum. tentar fazer esse negócio. Se o negócio acontecesse, eu era remunerado por isso, Perfeito. certo? Aonde que está a grande experiência disso? Era quando o negócio não acontecia. Porque quando o negócio não acontecia, o vendedor continuava com o imóvel, o comprador continuava com o dinheiro dele e eu tinha trabalhado, mas não estava recebendo nada. Uhum. Então, assim, então isso trouxe para mim um foco em trabalhar de forma a efetivar esses negócios e não trabalhar da forma errada. Hoje, o que eu percebo é o seguinte: o pessoal vira e fala assim, nossa, mas aquele cliente, eu falo, cara, esse cliente não vai comprar. Esse cliente não vai comprar por isso, por isso, por isso, por isso. E ali eu tento tirar o que a gente chama de tirar o não. Eu tento tirar o não desse cliente o quanto antes. Verdade. Certo? Por quê? Porque eu já sei que ele não vai comprar. Então, se ele não vai comprar, melhor que ele saia da minha lista de Sim. possíveis clientes, né? Você já está separando ali o cara que é curioso, que O está cara que só é especulando, né? exatamente. E quando eu era só vendedor, eu não tinha essa experiência. Eu não conseguia ter. Então, isso eu fui aprendendo, 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 e hoje eu consigo detectar. Da mesma forma que eu tenho cliente que fala não, e eu falo, não, vamos insistir, cara. Esse cara tem Uhum. todas as características para contratar o nosso serviço. Né? Perfeito, Ele é um isso. cara que ganha o dinheiro dele em outro lugar, ele é um cara que tem um projeto muito bem feito, ele está num terreno bem localizado. Então ele tem as características de quem contrata a gente. Não é se o negócio é bom para mim ou ruim para mim, bom para ele ou ruim para ele. Ele precisa ter as características de quem contrata a gestão de obra, Perfeito, né? isso. Então, Porque no final o que a gente quer, né, e que o cliente quer é passar pelo período da obra, né, vivendo uma experiência de bem-estar, sem sim. estressar ele, sem que ele precise se envolver efetivamente na obra e que ele continue tocando o negócio dele, né, É de isso maneira aí. normal. É isso, né? Vamos dizer assim, uma das coisas que a gente conversa muito é o quanto é difícil você criar um propósito para sua empresa
e fazer e viver ele, né? E o nosso lá é exatamente esse, ou seja, é tornar a experiência do cliente leve e prazerosa durante o período de construção. Ou seja, porque Perfeito. no fim do dia, o que ele quer é que não aconteça o que ele acha que vai acontecer. Porque todo cliente que vai construir acha que vai ter dor de cabeça, acha que vai estourar o prazo, acha que vai estourar o preço. Então, ele também já vem armado contra você. E a hora que Já. ele consegue entender que você, como gestor de obras, é um aliado dele e não um cara contra ele, é o melhor dos mundos. E você já antecipar também, né? Mostrar para ele que a obra dele vai dar problema, né? Ele já vai assim, cara, pô, todo mundo vai falar que não vai ter problema. Sim. E aí você já começa a falar a realidade dele, a realidade da obra. Ó, a obra vai ter problema, qual o problema? Não sei ainda, mas vai ter. Mas eu tô aqui Então, do teu lado para te mas eu ajudar. vou estar aqui, eu vou estar presente. Exatamente. E é aquela questão, é mais fácil você pegar uma obra mentindo do que falando a verdade. É, E o grande problema é que o cliente muitas vezes quer que você minta para ele, é. né? Então assim, uma obra, todo mundo acha que uma obra leva 12 meses. Uhum. A gente tem obras que levam 12 meses, Sim, mas a gente tem obras que levam 15. A gente tem obras que levam 18. A gente tem obras que levam 24. Por quê? Qual que é a complexidade? Quanto que você tem que fazer de muro de arrimo, de terraplanagem, para sua obra chegar no I0, né? Então, exato. assim, então tudo depende do tamanho do projeto, das características do projeto, da complexidade do projeto. Sim, Mas como o cliente quer fazer ela em 12 e tem um construtor que mentiu para ele e que fala faz em que 12. faz em 12, você fala que é 18, ele fica bravo com você. Uhum. E aí ele vai lá, fecha com o cara de 12 e o cara entrega em 24. Pois é. E ainda cobra 3 vezes mais. Exatamente. Por isso que aí que entra a comunicação também, a Sim, parte de relacionamento, sim, né? Porque a gente mostrando que não tem como fazer em 12, no caso, exemplificando, e mostrando ali o cronograma, né? Respeitando o tempo de cada processo, sim, né? sim, Então, assim, para qualquer pessoa, ainda que leigo, ele vai ver todos os processos da obra sendo, sim. né, de maneira bem discriminada, cumprindo os 18 meses. E outra coisa que a gente fala que tem a ver com prazo, né? Que você falando aí, eu fico um pouco ressabiado aqui. Me conta isso aí, cara. Vamos dizer assim, todo mundo com medo de prazo de obra. E você ganha os clientes a hora que você coloca multa, é isso? Isso. Então, isso começou quando um cliente que já foi muito enganado, né? Vamos pegar um cliente desse, que ele foi muito enganado e ele, para fechar a obra, era a primeira obra dele comigo, foi uma indicação, mas ele estava com os dois pés para trás, né? Em termos de desconfiança, por ser muito jovem, né? Por achar que eu não ia honrar, ia ser só mais um, né? A prometer aquilo. E aí partiu até da ideia do cliente. Então, tá, então você me garante que vai me entregar em 3 meses? Falei, garanto. E aí eu já tinha traçado todo o plano da obra, né? Já tinha feito reunião com o empreiteiro, mostrando, dei um prazo menor para o empreiteiro. E surgiu a primeira obra que tinha multa por atraso. Então, inicialmente, essa primeira obra era R$ 1.000 por atraso. Eu já fui vendo, se eu atrasar, eu já fui vendo quanto que eu tinha de lucro e quantos dias eu ia aguentar. Entendi. Então, assim, cara, eu aguento aqui tantos dias, que ia ser meu lucro de obra, né? E eu comecei a adotar, né? Algumas construtoras já até costumam, alguns clientes já costumam botar multa diária, mensal. E eu comecei a adotar isso nos meus contratos como comercial. Então, isso aí ficou sendo um marketing. Sim. Então, além de já ter uma referência de indicação, eu ainda boto ali como garantia. E aí eu acabo explorando como marketing mesmo. Acaba que É um entregável, né? Porque se você é, está entregando se você está garantindo o prazo para um empreendimento comercial que cada dia a menos é um dia a menos de faturamento, faz todo sentido. sim, para o cliente, aquilo ali, ele paga com prazer. Se você entregar com antecipação, ele paga. Se eu entregar com atraso, eu pago.
ele quer me pagar ali 100 mil, E não é sei quanto. pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato, Ou é a seja, a mesma mesma coisa. regra. Se um dia a mais, Eu você pago a paga, por ele, exemplo, R$ 1.000 por dia. Então tá. Então, a cada dia que você demora mais para entregar, é menos você 1.000 do meu bolso. menos 1.000 do seu bolso. E se você entrega com um dia de antecedência, é mais 1.000 para você. Mais 1.000 pro bolso, e aí eu compartilho essa ideia também com a minha equipe, Sim. né? Que aí eu faço essa divisão dos lucros para que eles também tenham essa motivação, para que esse dinheiro, além de deles receberem mais para trabalhar até um pouquinho mais tarde, né? Dá para colocar um ajudante a mais, né? Dá para fazer alguma coisa para tornar mais ágil. E aí a gente consegue, puxa para um outro gancho quando a gente fala de agilidade, que são os materiais de inovação. A inovação na construção civil, né, ela caminha justamente para que os processos sejam mais ágeis, mais baratos, mais resistentes e sustentáveis. Então, a gente pegar esses 4 pilares que a inovação oferece e a gente conseguir colocar no nosso modelo de obra, a gente vai ter um resultado muito mais satisfatório, tanto para o profissional quanto para o cliente. Que ele vai ter uma obra, quem não vai querer uma obra mais rápida, uma obra mais barata, mais resistente, e aí de quebra é sustentável. Sim. Então a gente conseguindo associar, né, colocar a inovação dentro do canteiro de obra, dentro da construção convencional, seja ela de estrutura metálica ou de tijolo, concreto armado, a gente consegue inserir para buscar esse resultado. Então, eu sou um grande adepto, um grande fã, né, da inovação, justamente por conta desses pilares que eles podem contribuir na construção. E assim, eu gosto muito daquela sua fala, que é o seguinte, né? Eu concordo com você. Pelo construtor, a gente sempre usaria a inovação. O grande problema é que o cliente ainda não está preparado para certas inovações, né? Perfeito. Eu uso muito o exemplo do tênis, aquele tênis de corrida colorido, sabe? Bonitão Uhum, lá e tal. Todo mundo acha bacana, fala isso, acha bonito e tal. No pé dos outros, né? Quando ele vai comprar para ele fala, vou levar um cinza mesmo, né? Então, assim, é exato. mais ou menos isso. Ou seja, todo mundo quer usar, quer os benefícios da inovação, mas não quer ser o primeiro a utilizar. Então ele quer que o vizinho teste na casa dele, depois ele Sim. põe na casa. Esse aí é o principal, né? É o primeiro problema e o principal problema quando você está fazendo a obra para um cliente e aí ele tem essa objeção, essa resistência com a inovação. Então, você fazer uma construção, quando você vai construir totalmente com inovação, né, Não funciona. não funciona. Então, eu tento construir de maneira híbrida, né, preservando a vontade do cliente. Né, Sim. eu instruo, explico, né, me apresento como o profissional. Né, já fiz outras obras, outras experiências utilizando esses materiais ou esse tipo de serviço. Né, então, eu tento passar com mais clareza, mais confiança. E aí vai muito da sua postura, do seu posicionamento e da sua defesa. Né? E aí, obviamente, você não está ali tentando convencer, você está tentando oferecer. Né? Você tem que passar a imagem para o cliente que você não está querendo vender, você está querendo Sim, servir. sim, Né? Você sim, está sim. preocupado em proporcionar para ele uma obra que você está preocupado com a necessidade dele. A necessidade dele é receber a obra mais rápida. Então você está falando, ó, eu tenho um jeito de resolver, eu tenho uma solução para isso. Ah, eu não quero gastar muito, eu também tenho uma solução para isso. É essa aqui. Ah, eu quero uma coisa mais forte, eu quero botar mais ferro. Tem uma solução para isso também. Entendi. Tudo utilizando inovação. Então a gente mantém a construção dele tradicional e aí insere, né? Então assim, pega um substituto de reboco, um substituto de argamassa, né? Então uma parede, uma placa cimentícia, um fechamento externo que a gente pode fazer tudo em placa cimentícia e agilizar o processo. Então, dependendo da inovação, a gente vai conseguindo, mas a objeção é muito forte, né? Então, hoje em dia, né, por mais que já seja antigo, eu tenho 36 anos, Tá. mas o Light to Frame deve ser mais antigo do que eu. Sim, Mas todo mundo ainda vê como algo muito novo sim, e tem muita rejeição, sim. né? Então, dificilmente, né, e aí a turma do Light to Frame também agora vai me bater, mas dificilmente, né, alguém aí com 40, 50 para cima que pegou a construção tradicional, o método convencional, né, ele vai fazer a sua primeira casa ou a sua casa principal
toda em drywall, steel frame. Então, e na verdade, né, ainda bem, né, Lucas? Porque assim, se a gente parar para pensar, o light steel frame, por exemplo, não representa quase nada da construção, 5%. 5%. E as indústrias já trabalham a pico, entendeu? Então, assim, por quê? Porque é aquilo que eu falei, que nem você falou, a inovação ela não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo e a gente não vai percebendo. É. Mas, por exemplo, beleza, beleza. Eu nunca fiz uma casa do zero de light steel frame, certo? Uhum. Nem Só eu. que deve fazer uns 5 anos, uns 10, uns 5 anos no mínimo, né? Que a gente não sobe um bloco de cimento numa reforma de apartamento. Antes a gente Perfeito. subia. Você entendeu? Então, assim, então, por um lado, numa obra, a mesma coisa que a gente tá falando para uma obra residencial, fazer uma casa do zero é difícil, mas também é difícil hoje em dia você fazer uma. A gente fez algumas obras de telemarketing, isso, aquilo, onde as divisórias, isso, aquilo, foi tudo feito por steel frame, drywall, alguma coisa nesse Aham. sentido. Ou seja, o material ele está sendo aplicado, Tá. né? O que está acontecendo é mudando a cultura aos poucos, né? Isso é um dos problemas. O outro problema que eu vejo é o quê? O brasileiro, ele quer a obra mais rápida, mas ele não tem fluxo de caixa para o mais rápido, Uhum. né? Porque assim, o Light Steel Frame ele tem um problema. Cara, é 40% de sinal. Você entendeu? Isso. Você vai pegar a casa inteira e vai falar assim, ó, tá bom, toma aqui, ó, 40% de sinal para eu poder fabricar. Aí você fala, caramba, eu não tenho esse fluxo. Eu prefiro ir, né? Uhum. Faz a fundação, contrata, vai fazendo. Então assim, então tudo isso é como é que eu vou te falar? É uma evolução que está acontecendo, mas está acontecendo na surdina, Exatamente. devagarinho, que é bom pra gente. No setor da construção civil, né? Na verdade, a construção civil é o setor que está mais atrasado em relação à tecnologia e Sim, inovação. sim. Então, diversas áreas, diversos setores. Então, indústria de cosméticos, maquiagem, indústrias do próprio agro. Então, eles estão mais avançados em tecnologia e inovação do que a construção civil. Hoje, o setor da construção civil é o que está em último lugar quanto à inserção de tecnologias, IA e a inovação em si. É. Então, assim, tem um muito caminho realmente ainda a ser explorado por isso, né? Então, a mesma coisa a parte de rejeitos, né? Sim. Então, hoje a construção civil, o que ela produz de lixo, de rejeito, né? Então, é muito grande. E aí a inovação também é isso. O que a inovação faz? Ela está vendo todas as principais dores, né? E tenta uma solução para cada dor, Sim. né? De maneira, né, a tornar todo o processo mais ágil, mais rápido, né? Sustentável. Sim. Agora vamos lá, aquela perguntinha clássica, né? Você sendo engenheiro, imagina que você tivesse saindo da faculdade hoje. Como é que você faria para se inserir no mercado? Por onde você começaria, né? Lá na minha época, você tinha que fazer um estágio numa boa construtora, você tinha, né? E hoje, o que que você faz? Primeiro você vai atrás de obra, primeiro você monta um Instagram. Se formou hoje, não fez nada até hoje, o que que você faria? Eu tive uma vantagem que, assim como muitos engenheiros hoje são formados, né? Eu nasci num ambiente ali todo de obra, né? Então eu chegava do colégio, eu lá, 5, 6 anos, eu brincava com os pedreiros, brincava de virar massa. Então eu sempre tive muita confiança e segurança. Mas, assim como todo recém-formado, saindo hoje da faculdade, né, para pegar a primeira obra, tem aquela insegurança, tem aquele frio na barriga. Mas por eu ter muita coragem, muita ambição, né, então eu sempre encarei tudo aquilo. Não, joga para mim que eu vou fazer. Mas praticando a segurança. Então, se fosse para dar um conselho, eu ia dar um conselho para os engenheiros praticarem a confiança mesmo sem ter, que foi um diferencial para eu dar largada. Entendi. Então, o meu início, né, no início não tem jeito, você tem que praticar a sua confiança até que realmente você seja confiante, né? Até que realmente você esteja seguro e aí a sua liderança ela vai desenvolver naturalmente. Então,
Então, pegar obra é muito mais Tem que comportamento ter, do que técnica. tem que ter coragem primeiro. Entendi. Então, assim, nunca fugir de obra. Então, eu lembro quando foi meu primeiro prédio, né? Então, eu como engenheiro já formado, e eu ficava vendo, caraca, como é que os caras fazem um prédio, né? Depois que você se forma, você começa a ver a rua, começa a ver as obras, tudo com um novo olhar, né? Então, hoje, até hoje, né? Normal, a gente tá dirigindo, caraca, que muro de arrimo aquele, pô, aquela contenção bonita, como é que tá fazendo aquele prédio, como é que tá esse balanço, como é que conseguiu colocar aquela viga. Então, a gente fica vendo com a percepção de vista diferente. E eu nunca tive preocupação ou medo, né, de construir essas grandes obras. Então, eu coloco também uma parcela do sucesso pela coragem, é muito importante. Sim. Ontem eu ouvi um podcast, se eu não me engano era do Jota, sobre novos negócios e com o que trabalhar, né? E, e ele falou uma questão que é muito interessante, que é o seguinte: você tem que buscar negócios seculares, negócios milenares, né? Por quê? Porque são negócios que estão comprovados que não vão deixar de existir, né? Então, assim, o que eu acho da construção é que, apesar de toda a tecnologia que está vindo, apesar de tudo que vai mudar no mercado, apesar de tudo isso, não tem jeito. Ou seja, tudo passa por uma construção, Tudo. né? Então, assim, se a pessoa quiser montar um e-commerce, ela não vai montar uma loja, mas ela vai montar um depósito, né? Então assim, não, mas ela vai alugar o depósito, tá bom, mas o depósito que ela alugou, alguém construiu, né? Então assim, o jovem não quer mais comprar apartamento, tá bom, mas ele quer morar. Se ele quer É isso morar, mesmo. alguém construiu para ele morar. Então assim, o dinheiro ele muda de mão. O negócio, ele muda o formato, mas ele não deixa de passar por uma construção, né? Muito Então, bom. assim, por isso que eu acho que o nosso segmento, ele é muito rico, muito próspero e vai continuar sendo por muito tempo, né? Sim. Assim, eu não consigo imaginar um construtor que olhe para cima e fale assim, nossa, não tem ninguém maior que eu. Não, cara, o que é pequeno tem o médio, o que é médio tem o grande, o que é grande tem o gigantesco, Sim. e assim sucessivamente. Então, assim, desde o recém-formado, né, até o grande investidor que quer vir para o mercado imobiliário, existe oportunidade. Agora, o que precisa fazer? Você precisa entender esse novo mecanismo, né? Ou seja, a Não, gente tem é. falado muito aí também, outra coisa que a gente falou, a questão das locações, né? Ou seja, cara, o que está tendo de empreendimento Hum. voltado 100% para locação é uma piada. A gente tem uma vantagem de estar muito próximo a São Paulo aqui, a São Isso. Paulo capital, né? E o que eu brinco é o seguinte, cara, o que acontece em São Paulo vai acontecer em São José, né? Então assim, e antes a gente aqui em São José até hoje, você vai lá, faz um prédio, um empreendimento, que nem a gente está fazendo, são 60 apartamentos, beleza? Tem 55 donos, deve ter algumas pessoas que têm duas unidades. Em São Paulo, a gente já está vendo aí, né? Prédios de 20, de 30 unidades de loft feito por uma pessoa que é a Sim. proprietária do todo, Isso. né? Não, tem muito modelo agora em São Paulo, assim, de É, locação. de locação. Porque muda, assim, eu fiquei impressionado com o tamanho do terreno. Ou seja, um terreno de 250 metros, 300 metros quadrados, hoje em dia você consegue fazer empreendimento. É de 16, 20 unidades, né? Fazendo esses estúdios de 25 a 30 metros. Entendi. É que tá. Em São Paulo tem muita gente, tem muito predinho desse surgindo, né? Geralmente é o construtor, né? Ele faz em permuta com o dono do terreno, Tá. né? Ao invés de ele comprar o terreno, ele dá 4, 5 unidades desses lofts, né? E aí, né, ele constrói. E o cara vai fazendo desse aí, mas tem muito, Tem muito. tem bastante. Tem muito. Então eu acredito que esse é um mecanismo, é um mercado que é o que a gente falou de quem tá se formando agora, né? O que eu faria? Isso, Eu olharia para o mercado atual, certo? perfeito. Porém, eu faria algo que já acontece há muito tempo. Ou Uhum. seja, construiria para um cliente, construiria para vender ou construiria para alugar, né? Ou seja, de alguma Uhum. forma
você tem que passar pelo construtor, né? Sim, nesse início, então, principalmente, você vai acabar construindo primeiro para o cliente, né? Para Sim. você ter esse combustível para depois você conseguir começar a construir para você. Tem que ter essa coragem, né? Primeira coisa. É importante você falar Perfeito. isso porque, assim, muita gente acha que é só técnica, né? Muita Nada. gente acha que é pura e simplesmente é, a parte da execução. Eu vejo que a grande maioria dos engenheiros não está preparado para o que não é técnico. Né? Perfeito. Mas Até porque é técnico também. exatamente, exatamente. E é o que ele gosta, aquilo que a gente falou, que é fazer o que é a zona de conforto para eles. Perfeito. Mas legal. E como é que você enxerga, só para a gente finalizar, a gente falou muito aí das regiões, né, de casas em condomínio, né? A gente vê um movimento muito grande do mercado imobiliário na região de Alphaville. Como é que você enxerga essa região, né? Você frequenta bastante lá como oportunidade de negócio ou como moradia? Como é que você enxerga a região de Alphaville? Então, a Alphaville realmente é uma cidade muito próspera, né? Ela ficou com essa fama, né, dos principais milionários, né? Todo mundo, os famosos principalmente. Então, hoje, né, tem MC, os empresários, todos na cidade ali concentrados. Então, ela ficou com essa fama de uma renda per capita muito concentrada, muito dinheiro circulando em pouco espaço. Então, isso em todas as áreas. Na construção civil também não foi diferente. Então, muitos construtores e engenheiros viram ali como uma terra de oportunidades, né, de começar a construir. Mas, ao mesmo tempo, são clientes com um nível de exigência muito alto. E o mercado, ele vai fazer essa separação natural, Entendi. né? Então, essa separação da qualidade, né? Então, só deixou o bom disso que, né, foi separando e foi deixando espaço somente para quem realmente é bom, para quem realmente é profissional. É o que eu enxergo hoje lá. Mas realmente assim, é uma cidade muito próspera para quem tem profissionalismo, para quem tem qualidade, vai se dar bem, vai ganhar dinheiro, Sim. né? Para quem não tem, quem quer só se aventurar, né, realmente vai ser cortado. Então, e ali já é uma coisa muito fechada, é muito de indicação, né? Dificilmente alguém chegando vai conseguir pegar uma construção através de uma prospecção fria. Entendi. Então, É. tem que ser E, construído. e assim, e é uma região, né, Lucas, que acontece o seguinte, né? São Paulo, ser rico em São Paulo é morar perto do trabalho, né? E lá tem essa vantagem de que existem grandes empresas, centros empresariais, conglomerados empresariais que estão mudando para lá e ao mesmo tempo consegue ter o conforto de morar numa casa em condomínio, né? Então Perfeito. assim, São Paulo capital é muito difícil você conseguir unir essas duas coisas, né? Vamos dizer assim, ou você Exato. trabalha ou você mora numa região nobre. É muito difícil estar muito Muito, sim, perto. é um poder realmente para ter uma casa, né, perto até do trabalho ali, realmente Exatamente. aí entra naquela região ali quarto centenário, É, então já é um valor bem alto, né, as sim, residências. sim, Então você tem que acabar optando por apartamento mesmo. exatamente. Bom, Lucas, que é muito assunto, né, cara? Então fica aí o Sim, convite. sim. Obrigado por ter vindo. Fica o convite para mais uma vez a gente está aí junto falando sobre alguns temas específicos, né? Eu gosto de ter um primeiro episódio assim para entender a história e depois a gente vem nos outros com temas específicos, ou a gente fala sobre inovação, ou a gente fala sobre a sua participação no Enix lá, ou a Bacana. gente caça um Tem bastante assunto assunto aí. Dá exatamente. pra gente bater um papo aí, tirar muita dúvida, desmistificação, dicas, né? Então, tem bastante assunto pra gente colocar em prática. Não, mas legal. Mas obrigado aí por ter vindo. No dia 21, tô lá, vou comparecer no teu Sim. episódio, Não, sim. não, no seu evento. Até estendo o convite para que você esteja lá no palco do meu lado, Legal. né, para compartilhar um pouco da sua experiência também. Vamos sim, a gente vai lá contribuir, tá Tá bom? bom? Obrigado. Beleza. Valeu, pessoal. Suas redes sociais? Meu Instagram, @lucassimas_. Valeu. Falou. Falou. Falou, consultor.
Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC.